Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, graças te damos, Pai, pela tua bondade, meu Senhor, e pelo teu amor constante. Nós te louvamos, Pai, por mais um dia que tu nos concede. Agora suplicamos pelos nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os teus servos. Guarda cada vida, manifesta o teu poder. Dá graça, meu Senhor, aos meus irmãos, opera no nosso coração. Nos ensina a cada dia a buscar a tua orientação, o teu conselho. Pai querido, guarda a tua igreja na cidade, no sítio, na serra. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Guarda cada lacristão. Guarda, meu Senhor, os membros da tua igreja que estão inseridos, meu Senhor, onde não há mais cristãos, Pai. Meu Senhor, dá graça aos teus filhos, onde quer que estejam, meu Senhor, tu conheces os fiéis. Os teus olhos procuram os fiéis, tu encontras, tu sabes, Senhor, onde estão os fiéis. Abençoa, guarda, dá graça, livra do perigo, dá, meu Senhor, a tua unção. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Louvamos ao nosso Deus porque estamos aqui. Nosso trabalho é continuado, iniciado em 1988, e nós estamos no rádio há 34 anos. Logo, pouco tempo depois do início do trabalho, fomos colocados. Deus nos deu a graça para fazer e estamos fazendo ainda. Louvamos ao nosso Senhor e agradecemos aos nossos irmãos, nossos ajudadores, doadores e intercessores. Nós vamos ler a palavra do Senhor e o nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 18. Uma história belíssima, a história da conversão do Saulo. A conversão do Saulo, o encontro do Saulo com a luz. Então vamos à leitura para nossa edificação. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, manifesta o Teu poder e dá graça, Senhor, à Tua igreja, opera maravilhas na vida de cada servo Teu. Nos dá, meu Senhor, a sabedoria para estar na Tua presença, a graça para amar a Tua palavra, o desejo de comunicar o Teu amor. Nos dá, Senhor, a graça para fazer a Tua obra. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu amo a palavra, eu gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de pensar.
Eu gosto de ouvir porque vale a pena. Eu gosto de pensar porque é profundo. E eu gosto de ler porque a gente descobre. A leitura da palavra de Deus é algo grandioso. Além de ser instrutiva, é, na verdade, muito salutar. E nesse texto lido, meus amados, está nos dando informação de um crente fiel que existia em Damasco. Deveria ter muitos. Jesus não foi na Síria, Jesus não foi em Damasco. Mas havia tanta gente que tinha a oportunidade de ouvir Jesus durante os períodos das festas da Páscoa e tal. E havia este homem chamado Ananias. Ele morava em Damasco e era um homem que tinha fé, era um homem que tinha obediência, era um homem que tinha disposição. E o Senhor apareceu ao Ananias numa visão. Havia este homem e o Senhor falou com ele: Ananias, Deus conhece você, Deus conhece o seu nome, Deus conhece tudo a nosso respeito e Deus sabia tudo. E Deus disse, o Senhor Jesus disse a Ananias, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada direita. Vai à rua direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. As informações vindas do céu são seguras. Era na rua direita. Por que a rua direita? Eu nunca li nada falando da rua esquerda, mas devia ter. Porque a maioria dos povoados, os lugares, os chamados povoados, as pequenas vilas, tinha duas ruas. Então, a rua direita aqui devia ser o centro de Damasco, na época. Era o centro de Damasco. Era uma rua conhecida. O Senhor diz: vai à rua direita. Vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. O Saulo está lá. O estado dos Saulos é complicado. Tu vai lá. Ele já teve uma visão. Ele já viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que ele voltasse a ver. Ele já viu isto tudo. Na visão, ele já sabe que ele já tem esta visão, teve esta visão, está esperando. Aí o Ananias disse: Senhor, mas eu só escuto coisa terrível deste homem. Aqui ele tem autoridade para fazer o mal. Ele tem feito muitos males aos teus servos em Jerusalém. E aqui ele está com a autoridade. Ele veio com a autoridade para fazer o mal. Aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender, para humilhar, para até apedrejar os que invocam o teu nome. Ele tem poder, ele já fez isto, ele tem feito muitos males. Deus conhece tudo, sabe tudo e orienta muito bem. O Ananias disse: aqui ele tem poder das autoridades. Ele veio, ele pode fazer aqui, ele tem poder das autoridades. Aí o Senhor diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele foi escolhido por mim
escolhido para levar o meu nome, ele vai levar o meu nome perante os gentios. Ele vai levar o meu nome perante os reis. Ele vai levar o meu nome perante os filhos de Israel. Ele aqui está com autoridade para isto. E o Senhor diz ainda para Ananias: eu lhe mostrarei o que significa padecer pelo meu nome. Ele vai provar a maldade que ele tem feito, a perseguição que ele tem promovido. Ele vai passar por isso. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí, depois disto, meus amados irmãos, o Ananias fica totalmente encorajado. O Ananias totalmente livre para ir, para fazer a obra de Deus. Aí o Ananias foi, ora, vai discutir o quê? Se Deus passou todas as informações. Ananias, ele já te viu. Foi numa visão, mas ele te viu. Ele sabe o teu nome. Foi na visão, mas ele sabe. Ele ouviu o teu nome. Ele ouviu você entrar no ambiente onde ele está para trazer de volta a sua visão. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Irmão Saulo, o Senhor Jesus está vivo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, que falou contigo, também falou comigo. O Senhor Jesus falou contigo no caminho, falou comigo também. Ele me enviou para que tornes a ver. Aqui não era cegueira permanente, nem era de nascença. Para tornar a ver. Ele me enviou para que tornes a ver, para que vejas e sejas cheio do Espírito Santo. Aí caíram dos olhos dele como que escamas, uma casca, o ferimento da visão caiu, largou ali. Caíram-lhe dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Nosso Deus tem compromisso, quer compromisso. O Saulo era um homem extraordinariamente bem instruído, bem formado e, digamos, um homem de muita qualidade. Homens que, quando se convertem, se tornam instrumentos poderosos na mão de Deus. Já são dignos, já são honestos, já são direitos no que faz, já são conscientes e coerentes no que dizem. Então era uma questão de tempo, aquele homem estaria cheio da graça, fazendo a obra de Jesus Cristo. Caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Não temos detalhes aqui do batismo, mas foi batizado. Ele precisava estar identificado com Jesus através do novo nascimento.
E o batismo não santifica, mas qualifica. O batismo não transforma, mas insere na Igreja de Jesus. Através do batismo, somos inseridos na Igreja de Jesus Cristo. É a Igreja do Filho de Deus. Não é a seita de Jesus Cristo dos últimos tempos, não. É a Igreja do Filho de Deus. Sem mentira, sem fraude, sem perturbação. É onde a palavra tem autoridade. E é a Bíblia Sagrada, não é livro, livreco, livreto, não. É a palavra divina. Aí o Ananias não tinha dúvida nenhuma. Entrou na casa, impôs as mãos sobre o Saulo, chamou de irmão, e ainda disse a que veio. É para você voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo. Aí o Ananias faz aquela oração e caíram dos olhos como que umas escamas. Era o resultado do milagre, a oração intercessória, a recuperação espiritual de um judeu que era zeloso, mas não tinha a compreensão do Evangelho. E era também uma obra grandiosa que Deus faria através dele, pelo fato de ser um homem cheio do amor de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio de fervor. E agora era só uma questão de tempo. Ele se tornaria a voz mais profundamente tocante da Igreja do Senhor Jesus. Imagina quantos milhares de pessoas ouviu falar do Saulo, viu o Saulo, conheceu o Saulo. E agora está diante de um momento especial, porque com esta palavra tão bem conduzida, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, ele me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ele foi assim, recuperou a visão. Ele teve a sua visão restaurada, foi cheio do Espírito Santo e é uma bênção para a igreja. Em todos os tempos, as epístolas escritas, a participação em outros episódios da igreja. E depois, missionário, tempo integral, visitando, levando a palavra do céu aos corações. E logo aconteceu o milagre. Ele se livrou daquele incômodo terrível, além da tristeza que estava abatendo a sua alma. Ele foi sarado. E caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Foi inserido no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus encha de graça cada vida, os novos convertidos, cada servo do Senhor,
Os crentes antigos, tem muito crente antigo que não tem mais condição de ler, está com problema sério na visão, não tem condições. Vamos continuar intercedendo pelos nossos irmãos. Eu peço por mim também, pela minha família, pela minha igreja, pela minha turma Pastor Francisco Guedes de Araújo. Vamos continuar. É bom servir a Deus e tem uma recompensa gloriosa. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua santa presença. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu profundo amor, obrigado pela Tua graça. Ó Senhor, continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Senhor, ensinando a cada um de nós a andar na Tua presença. Deus fiel, dirige os nossos passos, anda conosco, fala conosco, ajuda-nos, pois Tu és o nosso Deus. Só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança, residir seguros na Tua santa presença. Deus fiel e amado, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.